Ei, mas como que vocês tocam vocês tocam na 15 ali, né? Em Curitiba, né? Isso mesmo, a gente faz um Fica mais som, perto. a gente faz um som todo sábado, uma adoração, né? Um louvorzão que a gente faz ali na 15 ali. E tem sido muito legal, muito bênção, porque tem juntado bastante gente, sabe? Confesso que uns vêm pela música, pelo ritmo, estilo. pelo estilo da música. A gente toca muito reggae, muito pop, assim. E a gente sempre colocando Jesus no meio, uma mensagem da cruz no meio. Então, muitos vêm somente pela batida, pelo baterista ali, que chama bastante atenção. E alguns, outros vêm por causa da mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Mas, assim, de repente você chega só por causa do ritmo, do reggae, porque a gente toca reggae e muita gente gosta. E não vem por causa de Jesus. Mas quando você menos espera, você tá lá ouvindo. Ouvindo a mensagem. E acaba entrando de alguma forma, eu não sei, mas acaba fazendo alguma coisa dentro da pessoa. Porque a gente vê muita gente chorando. Aí você olha, ela está tocando lá, você olha, a pessoa está escondida atrás do poste chorando, então causa uma coisa ali, um reboliço dentro da pessoa. Isso é muito legal. Foi na rua, né? Aham. E quem que teve essa ideia, assim, de vamos tocar na rua? Vamos ser louco tocar na rua? Porque tudo pode acontecer, né? Foi há 7 anos atrás, antes do Noah nascer. Eu conversei com ele, com meu marido, e bora tocar na rua? A gente tá aqui meio que... Mas espera, Um pouquinho mais perto do mas microfone. Tá falando muito A nega longe? tá falando Ai. longe. É que ela nunca participou. Eu já também não participei, mas... Então, foi há 7 anos atrás, antes do Noah nascer. O Noah tava na minha barriga, na verdade. Já tava lá tocando bateria na barriga. Já tava tocando bateria na barriga. E daí a gente ficou um tempo, acho que a gente ficou uns 2 anos sem vir, né? No calçadão. Conta os detalhes, amor. Foi assim. Fala aí. Eu trabalhava numa empresa... trabalhava numa empresa de motoboy. E aí eu saí dessa empresa e a gente começou a passar dificuldade, sabe? A gente começou a passar dificuldade. E, poxa, naquela época eu não sabia fazer mais nada. Só sabia pilotar moto, mas eu não queria mais aquilo pra mim. Aí eu falei, nega, e agora? Daí a ideia surgiu dela. Ela falou, amor, eu canto Muito um pouquinho, toco um pouquinho. O que você acha da gente tocar na rua, apresentar nossas canções na rua? Aí, Fazer a nossa arte. fazer a nossa arte E adorar Jesus, e evangelizar, né, através da arte. Daí eu fiquei, confesso que na época eu fiquei assim meio, não aceitei, falei, não, acho que não, né, isso não é legal, não vai dar certo, não vai soar bem, é meio humilhante isso, tocar na rua. Tinha um certo preconceito, sabe? Aham. O que é uma besteira, porque lá fora existe muitos artistas de rua, Sim. né? No metrô, Sim. Então tinha um certo preconceito, sabe? Tinha uma visão mais fechada, assim. E daí ela falou a primeira vez, falou a segunda. Chegou uma hora que eu falei, então vamos embora. A gente foi. A gente tinha uma moto, né? A gente tinha uma moto. Phaser. Uma moto nova, boa. Aham. E a gente colocava o violão. O violão, caixa, tudo na caixa do. Tudo na moto. A caixa Tudo que eu na usava de moto. motoboy, a gente começou a usar para transportar as coisas. E aí a gente veio. Eu lembro do primeiro dia que a gente veio, rapaz, ela Foi cantava muito olhando pro difícil. chão e eu fui tocar com a Tava Rússia olhando muito pro chão. tímida. Mas você vai pensar assim, tomara que não passe ninguém conhecido. Nossa, Rapaz. tomara que não passe ninguém nesse calçadão. Parecia dois bichos do mato, assim. Mas vocês já foram pra 15? A gente foi direto Sim, pra 15. direto pra Mas lá. a gente era acostumado a tocar só nas igrejas, Perto sabe? do Mac... É do bondinho ali, né? Não, foi Não? lá em cima a primeira vez. Próximo do perto da chafariz, ali em praça. cima, do Isso, chafariz. isso. Uhum. E a gente foi, rapaz, que vergonha danada, meu Deus do céu. E a gente foi o A primeiro gente dia. foi despreparado, despreparado. né? Ó, Também, o nosso som era ruim, o nosso violão nosso era ruim. microfone era ruim. Pra você tudo ter ideia, a ruim. gente não tinha violão. O violão que a gente trouxe era um violão caseiro que eu fiz. Eu peguei pedaços de 10 violões e consegui fazer um violão. Fiz um violão. Funcionou, Pegou o né? braço Foi um de um Frankenstein. Frankenstein. Fez um violão, o braço de um violão que tava Braço de quebrado, um, corpo de outro, corda fez do outro. uma base de ferro, assim, um Sim. negócio. Thaís, eu preciso que você fale olhando pra nós e com o microfone, senão foge sua voz. Aham. Ah, sim. E aí, eu fiz esse violão e a gente foi pra rua. E a gente tocou e começamos a tocar lá. E a primeira vez foi terrível, muita timidez. A segunda vez já fomos soltando mais.
Só sei que, de repente, a coisa foi fluindo. Mas ela logo ficou grávida do Noah, né, amor? Ou Eu já já tava? tava. Tava grávida. Já tava Olhando grávida. pra eles, amor. E, e aí... E daí tá. A gente foi indo, e dali tava vindo nosso ganha-pão, sabe? A gente colocava a caixinha, o pessoal dava oferta, ganhava um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Teve uma vez que a gente tava tocando ali, eu acho que nosso som tava tão ruim, que soltaram uma bomba lá de cima. A bomba estourou do lado dela, ela quase que Mas o quê? quase que Do pariu o prédio? Noah. Do prédio? prédio, aham, do prédio. Do prédio. Quase que pariu o Noah, quase o nome do podcast aqui, né? O Noah que pariu. Quase o Noah Noah que pariu. pariu. Ela tava com a barriga bem grande, já tava de 8 meses. E aí soltaram uma bomba e a gente chamou a polícia. Foi a nossa deixa, né? Porque Foi. a gente sentiu ali que era o momento de parar. De parar. Chega. Era um vamos- basta. E parar. a gente chamou a polícia falou, a gente pode fazer nada, porque tá lá no prédio, não dá pra subir. Fez Não dá pra descaso. saber quem Nossa. foi. Não dá pra Aham. saber quem foi. E daí a gente falou, não, eu falei pra ela, amor, vamos parar por aqui, não tá dando. Vamos parar, eu vou achar outra coisa pra fazer. A gente parou, a gente não foi mais. E a gente continuou só com as igrejas daí. E foi aí, do nada, assim, eu tive um estalo. Às vezes eu tô deitado na cama e eu tenho umas ideias muito loucas. Eu tive um estalo, tive uma visão, fazer mesa pra churrasco, sabe? E daí, do nada, no outro dia eu levantei da cama, eu tinha um dinheiro lá e fui na madeireira e comprei uma madeira usada, sabe? De demolição. E eu comecei a fazer mesa. E eu fiz uma primeira, sem saber fazer. O material dava pra fazer 5 mesas, eu consegui fazer uma mesa só, porque de tanto que eu perdi, sabe? Uhum. Cortava errado, terrível. Só sei que no final eu consegui fazer. Fiz a mesa, 2 bancos lá, aí eu deixei lá fora pra secar assim. E o meu vizinho passou e olhou, nossa, cara, que da hora essa mesa. Quanto você quer? Daí eu falei, não sei, cara. Daí eu Tentou calculei achar um quanto que eu gastei e tal, eu gastei preço. tanto, eu vou dobrei. Daí ele foi lá, buscou o caminhão e já carregou e já levou, né? Já me pagou. Com aquele dinheiro eu fui comprando mais madeira e fui fazendo. E daí nesse tempo aí, a gente parou de vir pra rua, porque já não estava mais sendo necessário. Porque eu já tinha um outro trabalho, que era fazer um móveis rústico. E tava dando super certo, assim. Tô com um pouquinho de tosse, porque a gente tem uma marcenaria lá e trabalha com pó. Então, Com a cara no pó. Aham, com a cara no pó. E daí a gente começou a fazer mesa, fazer móveis rústicos, começou a aperfeiçoar e começou a dar super certo. E daí a gente desistiu dessa coisa da música. Foi um sonho, assim, que a gente pegou e deixou lá na caixinha do esquecimento, assim. Não, isso não é pra nós. Somente, né, nos cultos, a gente Só na igreja. já fazia parte mesmo do ministério, na igreja. E... Mas vocês não tinham saudades da rua? Não. Não, A porque a rua gente pra foi, gente foi sofrido. foi sofrido, Foi? foi penoso. Foi algo sofrido. Não Deu, foi você, um- você teve esse caso da bomba, da né? bomba. Teve e- mais algum caso Teve que você lembra assim, humilhação, que foi da puxa teve. vida? Teve muita humilhação, Rapaz, teve um dia que a gente estava ali preparando as coisas para tocar e uma moradora de rua, ela chegou do nosso lado, baixou a calça assim, defecou ali mesmo, do nosso lado, sabe? Então teve bastante coisas ruins assim, bastante tanto que eu falava para ela, não quero mais saber disso, de tocar na rua. E a gente falava nunca mais, né? É, sim. A gente... E daí a Bastante coisa do móveis começou a dar tão certo, que a gente deixou. E também a gente ouviu tanta coisa ruim, assim, de ex-pastores nossos chegar e falar De pra nós, amigos. amigos chegar e falar pra nós, assim, porque o nosso sonho sempre foi a nossa música dar certo, sabe? Mas de amigos, ex-pastores, chegar e falar, para com isso, daí não é pra vocês. Vocês são cantores de igrejinha pequena. Vocês são de igrejinha. Vocês são de Nossa. igrejinha, Uhum. vocês não... Param com essa coisa de querer fama. Eles falavam que a gente estava correndo atrás de fama, sabe? Uhum. Jamais, a gente, que nem eu falo pra minha esposa, a gente não quer a fama, a gente quer o que a fama traz, que é você comer bem, é você ter uma casa boa, pra você E poder... da arte de vocês. Da A arte, sim. prosperidade, A né? prosperidade de você poder oferecer pro teu filho um leite que não tem, né? Uhum. Então é isso que o reconhecimento traz, né? Uhum. Então é isso que a gente queria. Você queria pagar as contas Queria somente. pagar as É. contas, comprar o leitinho da criança. E a gente ouviu muitas vezes isso. Para com isso, ficar correndo aí atrás de fama, de sucesso, não sei o que lá. Teve um dia da gente tocar numa igreja lá, posso contar isso?
da missionária chegar e falar assim, Thaís, eis que te digo, falando que era Deus que falou, mas não era. Não. Mudou a voz? Mudou a voz? Mudou. Ah, então Mudou pode ser até Deus. a cara e apontou. Eis que te digo, aqui não é lugar de fazer sucesso. E a gente só tava pensando no que a gente ia comer no outro dia, sabe? A gente não tinha um miojo pra comer. E a pessoa achando que a gente tava lá Pra fazer sucesso. Pra fazer sucesso, pra se mostrar. Então, são esse tipo de coisa. E, mas pegando assim, o que vocês achavam na época? Que era Deus falando ou não? Sim, foi um propósito de Deus. Não, essas pessoas negativando a gente não era das Deus. pessoas não, mas da situação... Deus usou essa situação. Essa questão da ida até o calçadão, fazer os louvores, Ah, não, isso foi de Deus. Foi um propósito de Deus. Mas essa negativa É um do pessoal propósito falando de pra gente assim, não, para com isso não é pra vocês. Isso era coisa do diabo, desanimando a gente, sabe? Mas agora vocês voltaram? Quanto tempo você faz que vocês voltaram? Faz pouco tempo, não faz um ano, né, amor? Não. Mas agora vocês estão voltando, mas é mais como um agradecimento, não como dependendo daquilo. Não, Exatamente. Isso, porque Exatamente. ele tem um trabalho, Tem, ele é aham. empreendedor, Aham. né? Ele Ela faz... vende. Marcenaria Ele não? melhorou, Marcenaria, aham. ele A gente trabalha melhorou com muito o trabalho dele. móveis rústicos, a gente faz. Tem muita qualidade, o trabalho dele é excelente. Mesa, cristaleira, tudo que Tô você imaginar de falando porque madeira. ele é chato, assim, nos detalhes. É, porque de material de 5 meses ele fez uma, ele já era chato no começo. Já, né? E ele fez, só tinha uma maquita, né, amor? Fiz tudo com a mesma serra que eu serrava, eu lixava, eu fazia de tudo. Eu não tinha ferramenta. Fui comprando aos poucos, agora eu tenho um monte de ferramenta lá. A mesma profissão de Jesus. A mesma profissão de Jesus, exatamente. Aham. No começo eu falava, o pessoal me chamava de marceneiro, eu falava, não, cara, eu quero ser carpinteiro. Não, mas você é marceneiro, você faz móveis, mas carpinteiro faz casa. Eu falei, mas associa mais com Jesus. Então foi assim. Então a gente teve muita lembrança ruim da rua. Daí Isso gerou uma frustração Uma muito frustração. grande, sabe? Sim. E agora vocês chegando aos 70 mil seguidores. Exatamente, agora a gente Chegamos tá aos 70. 70 mil seguidores. O YouTube também tá crescendo. E as pessoas que falavam que vocês não iam dar nada estão seguindo vocês? Rapaz, Porque, na verdade, olhe, funciona mas assim. não curte. Mas agora a pessoa fala, não, mas eu apoiei no início. Já não teve gente assim? Sim, teve, Que pois é. sempre desmotivou e agora não. Pois é. Eu que no começo fui os primeiros. Mas como a gente carrega a mensagem da cruz, a gente carrega o Jesus vivo no nosso coração, a gente não guarda rancor. A gente tá falando aqui, mas sem um pingo de... Sim. Eu acho que você Mágoa, deve... Você tá errado. Você deve levar essas pessoas ao encontro de Cristo. Fala, ó, Não faz Não, isso, ó, mentira, já. mentira. Não faz isso. Mas- Não, mas eu Imagina. poderia estar falando assim com com mágoa. um pouquinho de mágoa, mas nem não. isso. São Um pouquinho de lembranças. dor. Fez parte da trajetória. né? Faz parte da A história. gente, a gente passou por isso. Eu acredito que isso também é plano de Deus, né? Nem Chegou a lugar tudo que nenhum, mas- acontece de ruim Não chegou a lugar nenhum. é pra te matar, como diz a palavra, né? Então, rapaz... Não é pra te matar, é pra te E o que vocês já deixar viram forte. de coisa assim, de você estar... Tipo assim, de você ver da pessoa passar, olhar e chorar e... Já viram coisas assim? O que mais marcou vocês até hoje nesse... Rapaz, isso acontece de direto. praxe, acontece muito. As pessoas A param, gente tem elas muito passam, testemunho. param. Como todo bom curitibano, tem muitos que passam e ele não gosta de ficar ali no meio da muvuca ali, porque onde a gente tá tocando faz aquela roda, sabe? Aquela roda. Então, como todo bom curitibano, tem muitos que fica escondidinho lá, atrás do poste. Só que você olha, ele tá lá, cara, ele tá lá chorando. Sentindo Deus. Se ele não tá, se vocês não estivessem tocando, ele não estaria ali. Não estaria. A gente sabe que é exatamente por causa do som que tá sendo entoado ali. E você vê que ele tá chorando, que a música tá entrando dentro dele. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua promessa e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, vamos lá. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Tamo com você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada
de ficar sofrendo angústias e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante. Você me ajuda. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Pode ser, irmãos. Voltou, irmão? Voltei. Obrigado pela oportunidade. Tinha muito disso antigamente. A gente não Tinha, tinha na época é. de vocês. Quanto tempo vocês têm convertidos? 11 anos. 10, 11. Ah, 10. não. Estamos Nove novinhos, anos. sabe? Somos- 9 anos. Não, nem A gente peguei. tá no- Mas Deus já pega firme A gente com a tá no gente. Não somos mais leitinho bebê. ainda. Não Tá no somos mais bebê mais, não. Não, tá, já expulsou Não, demônio, não pô. somos mais bebê, não. Expulsou demônio, Deus já é. já, É. Estamos Deus já cascudinhos deixou já. o lombo grosso já. Já estamos cascudinhos É, já. Bastante coisa aconteceu. muita coisa. Muita E a coisa gente aconteceu. aprendeu muita coisa. É A verdade. gente era muito reclamão, né, amor? É. A gente era muito A gente reclamão. reclamava demais.